Olá pessoal do Avance Online, estamos aqui para passar para vocês uma sacada para a resolução de provas de concurso público. A sacada de hoje falaremos sobre gasometria arterial, um exame complementar muito frequentemente utilizado em pacientes criticamente enfermos para o diagnóstico da insuficiência respiratória. Na verdade, a gasometria arterial ela avalia as pressões dos gases no sangue arterial. Então, o que é importante sabermos de maneira sucinta para a resolução de questões? Para os diagnósticos dos distúrbios do equilíbrio ácido básico, basicamente utilizaremos três variáveis: o pH, a PaCO2 e o HCO3. Obviamente, é fundamental sabermos os valores considerados normais dessas três variáveis. Então, valores de pH, conforme o gráfico que vocês veem aqui ao lado, os valores de normalidade do pH estão entre 7,35 a 7,45. Quaisquer distúrbios, quaisquer valores de pH que estiverem abaixo de 7,35, caracteriza-se uma acidose. Lembremos que o pH nada mais é do que a concentração, o logaritmo negativo da concentração de hidrogênio no plasma. Então, quanto mais ácido tiver o plasma, quanto mais hidrogênio livre estiver o plasma, mais baixo estará o pH, ou seja, acidótico. Já se o pH estiver acima de 7,45, isso caracteriza uma alcalose. Tudo bem? Quais são as correlações entre o HCO3 e a PaCO2 em relação ao pH? É importantíssimo sabermos que HCO3, que as suas alterações caracterizam os distúrbios de origem metabólica, tem correlação direta com o pH. Ou seja, quando eu tenho queda do HCO3, o pH tenderá a cair. Isso caracteriza o quê? Uma acidose metabólica. Ao passo que, se o HCO3 estiver elevado, ele sabidamente elevará os níveis de pH, caracterizando uma alcalose metabólica. Já os valores de PaCO2, as correlações entre PaCO2 e pH são inversamente proporcionais. Ou seja, quando os níveis de PaCO2 se elevam, o pH cai. Isso caracteriza uma acidose, de origem agora respiratória, uma vez que o sistema respiratório é responsável pelos controles das pressões arteriais de dióxido de carbono. Se os níveis de PaCO2 estiverem baixos, ou seja, abaixo dos valores de normalidade, ele sabidamente levará o pH para cima, caracterizando uma alcalose de origem respiratória. Então, de forma sucinta, para que nós não erremos nenhuma questão de concurso, valores de pH de normalidade 7,35 a 7,45. Se os valores estiverem abaixo, acidose, acima, alcalose. Valores de PaCO2, bem fácil, apenas retire o 7 do pH. Então, os valores de normalidade de PaCO2 de 35 a 45. Abaixo de 35, o paciente está hiperventilando, tem pouco CO2, geralmente o pH vai subir, caracterizando uma alcalose respiratória. Quando eu tenho excesso de CO2 no sangue, por sua correlação ser inversa com o pH, eu terei uma acidose respiratória e a causa dessa acidose, sabidamente, é a hipoventilação, que é a causa da hipercapnia, ou seja, dos níveis séricos elevados de dióxido de carbono. Os valores de normalidade do HCO3 giram em torno de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Então, abaixo de 22, bicarbonato baixo, levando a acidose metabólica. Acima de 26, níveis séricos de bicarbonato alto, alcalose metabólica. Esse quadro, então, simplifica, resume todas as possíveis alterações dos valores de pH, de PaCO2 e de bicarbonato na gênese dos distúrbios do equilíbrio ácido básico. É importante lembrarmos, é importante salientarmos que mesmo os valores de pH estando dentro dos limites de normalidade, de 7,35 a 7,45, isso não caracteriza necessariamente que eu não tenha distúrbio do equilíbrio ácido básico. Ou seja, eu posso estar diante de um distúrbio compensado quando os níveis de bicarbonato e PaCO2 se compensam para manter os níveis de séricos de pH dentro dos valores de normalidade. Então, vamos a exemplos. Se os níveis de pH estão altos em decorrência da elevação dos níveis de bicarbonato,
eu estou diante de uma alcalose metabólica. Sabidamente, os níveis de PaCO2 se elevarão, e esses níveis séricos de CO2 elevados tendem a levar o pH para baixo, ou seja, corrigir essa alcalose metabólica. Então, de forma sucinta, pH alto ou é por elevação do bicarbonato ou pela redução da PaCO2. E se eu tiver ao mesmo tempo elevação dos níveis séricos de bicarbonato, redução dos níveis séricos de CO2 com pH alto, eu estou diante de uma alcalose que tem tanto origem metabólica quanto respiratória, ou seja, uma alcalose mista. Ao passo que, se os dois níveis de bicarbonato e CO2 estiverem baixos e o pH baixo, olha só, pH baixo, acidose, bicarbonato baixo não leva o pH para baixo, eu tenho uma acidose de origem metabólica. Mas os níveis baixos de CO2 estão querendo levar o CO2, o pH para cima. Ou seja, eu estou tentando compensar. Então eu estaria diante de uma acidose metabólica com tentativa de compensação. Mais à frente, nós traremos outros exemplos de gasometria nas sacadas do Avance para que você não erre nenhuma questão de concurso relacionado à gasometria arterial. Então, muito obrigado e curta nossa página, compartilhe e até uma próxima.